Com relação ao seio, o que a gente tem que tomar cuidado? Evitar as forças apicais, tá? Partir direto o dente, quando você vê principalmente que existe uma relação entre a raiz e o seio maxilar muito forte, ou seja, a raiz está praticamente dentro do seio. Eu falei isso na aula que a gente conversou sobre como evitar comunicação bucco-sinusal nas suas extrações de dentes posteriores e superiores. Eu fiz uma aula só sobre isso. Mas nesta aula, o que eu falei? Que ao invés de você tentar fazer força apical, você pode, de repente, ou tentar tirar um pouco do septo que tem entre as raízes e assim criar um ponto de apoio aqui, tá? Aqui nessa região. Nossa, essa cor é muito ruim. Deixa eu pegar uma cor que vocês vão enxergar melhor. Aqui, nessa... Nossa, Bianca, desenhar com o mouse não é meu forte. Nessa região, mas eu acho que dá pra entender que é aqui, né? Nessa região. E aqui, onde está a ponta do instrumental. Esse instrumental, gente, muito parecido ao head brink. A alavanca head brink, que tem aqueles ganchinhos, né? Você tem uma que é uma ponta reta. Então, ou até mesmo o explorador. Eu já tirei várias pontinhas de raiz com explorador, se você enxergar. Você pode usar, por exemplo, uma lupa para você enxergar. Hoje a gente tem lupa odontológica, lupa clínica. São aquelas lupas que aumentam 10 vezes o alvéolo, você consegue ver bem a raizinha dentro do alvéolo, tá? E parte direto para a osteotomia odontosecção. Se o dente tiver uma comunicação grande, né, digamos aí o ápice, o terço apical da raiz dentro do seio, eu aconselho você já partir para a osteotomia odontosecção. Porque você vai partir as raízes aqui, você vai ter o septo ósseo, você vai ter a crista óssea ali, né? Como uma base para que você possa fazer sua luxação e evita ter a comunicação. E, ao mesmo tempo, você vai expandir as raízes nas laterais, né? Você vai fazer a odontosecção aqui, né? Nessa região, o que vai acontecer? Você vai ter um ponto de apoio para sua alavanca aqui. Na hora que você fizer força aqui de cunha e roda, que são os movimentos de alavanca, eu vou mostrar, acho que eu vou mostrar nessa aula ainda os movimentos de alavanca. Você vai fazer com que essas raízes vão pressionar essas paredes do alvéolo. Conforme elas vão pressionando, elas vão luxando e com isso você consegue remover raiz por raiz. Ou, por exemplo, raízes que têm comunicação com o canal mandibular. Mesma coisa, ao invés de você tentar fazer forças apicais, as forças apicais podem fazer você lesionar o canal. Então você vai fazer forças laterais. Então você vai criar um ponto de apoio, né, por osteotomia, por exemplo, aqui e aqui na mesial e na distal. E vai fazendo a luxação do dente. Ah não, esse aqui é um dente deitado. No caso aqui, esse dente provavelmente não vai ser despolpado, né, gente? É mais para entender mesmo. Mas, por exemplo, esse dente aqui é despolpado, você precisaria tirar ele. Se ele tivesse uma comunicação com o canal, movimentos de intrusão não seriam interessantes, justamente para você evitar a parestesia. Essas coisas que eu quero que vocês observem na radiografia, tá? E aqui eu vou mostrar um planejamento. A gente fez uma aula também só sobre planejamentos. Esses 2 slides que eu vou mostrar são dessas aulas, para mostrar exemplos de osteotomia e odontosecção. Então vamos lá, você tem esse dente aqui que você precisa remover, né? Tá bem nítido que precisa remover, você tem uma lesão muito perto da furca, uma cárie muito extensa, só que do ladinho você tem uma coroa. Precisa tratar aqui? Tem uma liminha no canal? Tem, mas você tá lá para fazer a extração do dente que precisa fazer. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a extração desse dente sem machucar esse aqui. E aí? Você não pode apoiar na lateral do dente. Ou apoiar muito pouco. Então, a gente vê os riscos. Quais são os riscos desse caso? O risco desse caso é a fratura dessa coroa. Existe a possibilidade de, inclusive tem que estar constando no TCLE, no termo de consentimento livre esclarecido, que pode haver a soltura dessa coroa. O dente, qual a dificuldade? Ele não tem coroa. Então não dá para você usar fórceps. Ou se você usar fórceps, a chance de fraturar é muito grande, porque a estrutura está muito comprometida. O que você vai fazer como solução? Osteotomia é interessante? Olha, aqui eu não vejo necessidade de osteotomia. Até porque você tem dentes muito próximos ali, né? Se for para fazer osteotomia, é mais para expor esta raiz. Então você faria na vestibular.
Eu não gosto muito de fazer osteotomia no vestibular e na palatina, porque você pode perder mais osso ainda nessa região, né? Você perde as corticais, então a chance é que você perca mais osso ainda. O que eu faria? Odontosecção. Faria odontosecção ali começando da região da furca, e aí eu vou até palatina e vestibular, faço odontosecção completa dessas raízes. Raiz que é particionada, ela mexe, tá? As duas raízes vão estar mexendo um pouquinho. E o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto de apoio para minha alavanca no meio dessas raízes, porque é o ponto onde eu vou conseguir partir. E aí eu vou pressionar essas raízes contra as paredes do alvéolo. Eu não vou mexer nesse dente. Eu não vou encostar nele. Aí você vai fazer, provavelmente, conforme você for fazendo o movimento, você pode fazer tanto com a bandeirinha quanto a alavanca reta. Eu gosto muito da reta, tá? Você vai fazer a remoção de uma raiz, conforme você vai fazer o movimento de luxação, e depois você faz da outra, apoiando em osso, tá? Você pode apoiar, inclusive, nessa ponta aqui, né? Nessa ponta aqui. Isso é o planejamento. O planejamento vai sair igual você está falando, Bianca? Então a cirurgia vai ser igual? Gente, cirurgia assim, quanto mais você planejar, mais próximo do planejamento ela vai saindo. Porque você fazer o planejamento é fazer a cirurgia antes dela acontecer. E como qualquer outra coisa na vida, quando você planeja, você está fazendo aquilo mentalmente. Então você já fez a cirurgia uma vez. Ah, mas e se der um problema ou der uma intercorrência? Você sabe os pontos que você quer atingir, você sabe o que você quer fazer. Ah, mas tá sangrando, tudo bem, afasta o tecido, faz um descolamento maior e bora para a odontosecção. Ah, mas o paciente está sentindo dor, refaz a anestesia, volta para a odontosecção. Enquanto as raízes não estiverem separadas, você não tira o foco da odontosecção. Terminou? Tá separado? Ok. Luxação. Vamos começar a fazer a luxação. Luxa, ah, mas o dente não sai, calma. Eu falo sempre pro pessoal, quem não assiste minhas aulas pode até anotar aí. Quando você não tem pressa na luxação, o dente sai mais rápido. Porque dente bem luxado, o dente pula, gente. Ele pula mesmo, porque o alvéolo fica tão folgado que ele solta, tá? E eu falando assim, parece uma coisa, bobagem que ela tá falando. Faz o seguinte, vai aqui no meu Instagram, entendeu? Entra lá na parte de depoimentos e vê o quanto de gente que fala que isso que eu estou conversando com vocês aqui hoje acontece. Quantas pessoas o que eu estou falando, que assim, pegaram, ao invés de duvidar do que eu estou falando, aplicaram nas suas cirurgias e estão tendo os resultados que eu estou falando. Só fazer isso. Aí você vai ver que existe lógica.